Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography, boys and girls. Então, é com muito orgulho e satisfação que eu comunico, né, que estamos voltando aqui para o nosso conteúdo de Geography, ok? Né? As nossas últimas duas aulas foram aulas temáticas, que também é importante, tá, gente? É importante a gente estar tratando dessas aulas temáticas, primeiro, que a gente saia um pouquinho daquela monotonia, né? Aquela mesmice, aquele mesmo assunto, aquela coisa maçante. Número dois, porque é importante quando a gente está trabalhando, quando a gente está aprendendo sobre alguma língua, que a gente possa também se integrar à questão cultural dessa língua, né? E a língua inglesa ela é muito cheia de coisas, de cultura, porque é uma língua de várias nações, né? E cada vez mais se transforma numa língua mundial, numa língua de todos nós, né? Então, é importante a gente falar St. Patrick's Day, da gente entender, por exemplo, né, já que a gente também celebra o Easter, né, a gente também celebra a Páscoa, a gente entender de onde é que vem. Uma coisa, não sei se vocês vão percebendo isso, mas uma coisa está conectada à outra, né? Mesmo que a gente tenha a nossa própria cultura, mas a gente em algum momento absorve de alguém algo, e aí a gente vai adaptando o que a gente acha mais conveniente, o que a gente acha melhor para a gente, né? Mas em algum momento alguém, né, nos ajudou a despertar, a criar essa cultura. Por exemplo, né, um exemplo clássico, a gente tem o Easter agora, né, que a gente descobriu na aula passada que vem da Alemanha, lá do período protestantista, né? Mas a gente, por exemplo, tem casos bem mais clássicos, né? Bem mais engraçados, por exemplo, como essa cultura que a gente tem do Natal, do Papai Noel, foi criado por uma empresa, pela Coca-Cola, uma invenção da Coca-Cola. Toda essa coisa de Papai Noel, de árvore de Natal, de não sei o que, tarará, de trazer presente, foi invenção da Coca-Cola. Então, para você ver como uma coisa tem conexão e a influência, é importante a gente entender também como existe essa influência, né, de outros países, outras culturas, às vezes até de uma empresa sobre a gente. É importante. Também é importante, né, em terceiro lugar, porque assim como a gente ensina geography, né, quando a gente ensina alguma coisa dentro da língua inglesa, vocês se acostumam, o cérebrozinho de vocês vai se acostumando à ideia de absorver informação dentro da língua inglesa. Então, vai chegar um ponto em que vocês serão profissionais, vocês estarão aí no mercado, estarão estudando a níveis bem avançados, né, níveis superiores. E aí, mesmo que vocês não sejam nativos da língua, né, não sejam fluentes na língua, mas vocês, pelo menos, são capazes de assimilar informação dentro da língua, tá? Então, acaba se tornando interessante e importante por conta disso. Ok, boys and girls, então vamos lá, vamos tratar aqui de Geography, a nossa aula de Geography, ok? Então, vamos lá, tá certo? A aula que Teacher Natalie, né, está tratando com vocês é sobre a questão da Amazônia, né? Amazônia, planícies, planaltos. Eu acho que eu passei Geography, onde foi que eu botei aqui? Amazon Basin, né? Então a gente está vendo aqui coisas relacionadas à Amazônia de uma maneira geral, a relevo, né? A planície, aos rios, a bacia amazônica, né? E aí eu vou fazer o seguinte, essa aula eu não vou seguir, né, o que Teacher Natalie está ensinando. Eu vou também falar da Amazônia, mas vou falar sobre uma perspectiva diferente, de uma forma diferente. Eu vou falar sobre a importância da Amazônia para nós, brasileiros, e para o mundo, tá certo? Então, eu selecionei aqui uns textozinhos, tá certo? Opa, não quero. Tá certo? Então, 4 reasons why we need the Amazon Rainforest, né? 4 razões pela qual a gente precisa da floresta amazônica, tá? Então, olha que imagem linda da floresta amazônica, né? Um rio passando aqui, ó, por dentro dessa floresta super densa, né?
Na verdade, nem lembra a floresta amazônica, porque nem existe essa área rasteira aqui. Provavelmente foi desmatado aqui por alguém, né? Mas essa área, essa rasteira aqui não existe. Então a gente vai descobrir nessa reportagem, né, 4 razões pela qual é muito importante. A gente vai citar outras também. E a gente também vai falar de uma parte mais política, né, de um debate que está tendo aí político. Eu não sei se vocês estão acompanhando nas notícias, eu não sei se papai e mamãe comenta isso dentro de casa, mas a gente, como professores de Geography, eu como professor de Geography, sinto importante, eu acho importante trazer, porque é algo que está sendo debatido no momento. Então, vamos lá. Olha, the Amazon rainforest, the world's largest rainforest and covers more than 2 million miles of land. Então, a Amazônia, a floresta amazônica, né, é a maior de todas as florestas tropicais do mundo, a maior de todas, floresta tropical, tá certo? Ficar bem claro, é a maior de todas, tá? E aí ela ocupa 2 milhões de milhas de terra, é gigantesca e ela envolve 9 países, né? A maior parte está dentro do Brasil, mas aí ela também ocupa Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, 9 países têm relação com essa floresta, só para você ter uma ideia da importância, né? Bom, vamos lá. Além da importância para toda a civilização, para toda a sociedade, para toda a população mundial, ela é a casa de em torno de 500 comunidades indígenas, né? Então, essas pessoas chamam a floresta amazônica de casa, é o habitat delas, é onde elas moram, tá certo? É onde elas vivem e onde elas gostam de morar. E elas têm um direito que cabe a essas comunidades de querer morar na floresta amazônica, tá certo? A gente não tem, a gente já expulsou eles de quase todo o território brasileiro, né? Se a gente for lá para estudar história, a gente vai ver o mal que a gente fez para as comunidades indígenas, né? E agora, o pouquinho que restou, eles querem ficar no habitat deles. Então, a gente tem o direito de deixar eles lá. Além disso, né, a floresta amazônica tem um ecossistema, uma biodiversidade imensa de animais, de insetos, de caçadores, né, de predadores, de animais que são predados, que são caçados por esses predadores e que se alimentam de outros animais menores ou se alimentam dos vegetais e que ajudam na reprodução das próprias plantas, né? Então, é o que a gente chama de ecossistema, né? Ecossistema porque eles dependem uns dos outros, né? Então, a floresta amazônica, ela também tem influência sobre o clima mundial. Ela tem um clima, essa bacia amazônica, a umidade, né, faz com que chova muito, e essa chuva é muito importante, né, para a circulação da água, para a limpeza da água, para que a água ela permaneça limpa, ela permaneça potável, né, ela permaneça saudável para a gente, tá certo? E a floresta, infelizmente, está sofrendo uma ameaça muito forte, e nos últimos anos ainda mais forte, né? Cada vez mais a gente vai destruindo a floresta amazônica, né? E ela vai diminuindo de tamanho. E aí, gente, existe a relação. Veja só a relação, tá? A gente hoje vive um processo de pandemia. O Brasil, mais do que nunca, agora é o epicentro da pandemia mundial, sofrendo bruscamente, né? Quase 4 mil mortes por dia. Tá certo? Quase 4 mil pessoas, gente, morrendo todo dia por conta de uma doença que foi criada, que essa gente vai tentar entender o porquê do surgimento de uma doença dessa, exatamente por conta do desmatamento, exatamente por conta da destruição
da natureza, né? Essas bactérias, essas superbactérias, esses supervírus, eles antigamente eles não nos atingiam tanto. Por quê? Porque eles tinham um ecossistema em que eles conseguiam coexistir ali dentro dos animais, dentro da floresta. E à medida que a gente vai destruindo a floresta, cada vez mais os seres vivos, os ecossistemas, né, eles vão procurando soluções. Como é que a gente pode sobreviver agora nesse novo sistema? E aí o vírus, como esse, ou uma superbactéria, entra no nosso organismo e começa a mutar, a mudar para exatamente existir. Para dizer como é que a gente pode achar formas de se modificar para sobreviver nesse novo ecossistema, né? Não é feito nós, seres humanos, né? Assim, a gente antigamente andava sem nada no rosto, agora a gente tem que se acostumar a andar com a máscara, né? A gente não se preocupava muito em lavar as mãos só antes de fazer as refeições, né? Ou de passar álcool em gel, e agora a gente usa álcool em gel. E cada vez mais novas soluções vão aparecendo. A mesma coisa são outros sistemas vivos, outros seres vivos. De uma forma mais rústica, mas eles também vão se adaptando, tá certo? Então, veja como uma coisa tem relação com a outra, tá certo? Então, ó, a Amazônia, né, uma das florestas que tem os animais na maior biodiversidade, como eu estava falando. E veja só, 10%, né, de todas as espécies do mundo estão dentro da floresta amazônica. Dentro só da floresta amazônica. Para cada 10 espécies de animais que existem no mundo, para cada 10, uma está dentro da floresta amazônica. Veja a importância da floresta amazônica, boys and girls. Existem mais de 2,5 milhões de espécies de insetos. Ok? Tá certo? Dentro lá da floresta. 1,3 mil espécies de pássaros, 3 mil espécies de peixes, e 430 espécies de mamíferos, de acordo com aquela National Geographic, né? Ok? Então, ó, eles têm, como eu disse, esses animais têm importância dentro, né, da saúde da floresta. Elas estão ali e elas ajudam a floresta a coexistir umas com as outras, tá certo? Além disso, tá? Além disso, né, a floresta, as plantas de uma maneira geral, as árvores, elas ajudam a conter a distribuição, o espalhamento de micróbios. Olha só, veja a importância, né, dos micróbios no planeta, porque ali os micróbios elas têm um ambiente rico, né, o solo ali, os animais que morrem, né, as plantas é muito rico, as folhas que caem, então aquele solo é muito rico de nutrientes, e os micróbios eles estão ali, estão na fartura, fazendo a festa, digamos assim. Mas no momento que você destrói isso, o que é que acontece? Os micróbios vão atrás de coisas, de outros ambientes para sobreviver, né? Saem da fartura, digo, opa, a gente tem que sair. E aí o que é que acontece? Ele vai em busca de se espalhar o máximo possível até encontrar um outro ambiente de fartura. E é por isso que começa essa coisa de passar de um indivíduo para o outro, de uma espécie para outra. Além disso, a floresta ela absorve muito do dióxido de carbono que a gente expira, que a gente produz com as fábricas, que a gente produz com os carros, né? Que a poluição ela ajuda a limpar esse ar, tá certo? Então, ela além disso tem essa importância extrema na nossa vida. Ok, boys and girls? Então, uma variedade incrível também de plantas e vidas, né? Então, dizem, por exemplo, quando eu era adolescente, né, sendo um pouquinho mais velho que vocês, eu já ouvia falar nisso, eu ouvia falar o seguinte,
né, que dizia que a solução, todas as soluções, digamos, de remédio, de coisas, doenças, estava na Amazônia, né? Que se os cientistas realmente fossem pesquisar, eles iam encontrar alguma planta, alguma substância, alguma coisa dentro lá da Amazônia para resolver a questão das doenças, tá certo? E é verdade, tem muita coisa na Amazônia que a gente pode encontrar lá para solucionar o problema da nossa vida, inclusive em relação à comida, né? Por exemplo, até chocolate mesmo, né? Existem plantação hoje em dia de cacau dentro da floresta amazônica, né? De vanilla, né? Que é, como é que é vanilla em português? Esqueci. Cinnamon, que é canela, de pepper, pimenta, até café pode ser, pode ter plantação lá na floresta amazônica por conta da riqueza da terra. O problema é o seguinte, é que a ganância do ser humano, ele quer destruir a floresta, ele quer retirar as árvores todinhas, tá certo? E plantar em cima, porque dentro, vamos dizer, de 1 hectare de terra, ao invés dele botar um pouquinho em cada lugar e aí ficar mais difícil de colher, não, ele quer destruir e ele quer plantar só café naquele hectare ali, ou o que quer que seja, porque fica mais fácil de retirar, o lucro dele fica maior. Ele precisa de menos gente para fazer, e aí o lucro dele fica melhor, ele pode usar mais equipamento, né? Só que o que é que acontece? Ele, quando faz isso, ele destrói as árvores, ele destrói a terra, que a terra não foi feita para aguentar só um tipo de planta, a terra foi feita para viver com aquela riqueza, e o que é que acontece? Dentro, em breve, aquela terra ela vai ficar, a gente chama de, ela vai ficar sem serventia, né? Vai ficar, como é que se diz? Tem um termozinho, impotente, né? A terra vai perder aquela força. Então, aí o que é que os fazendeiros fazem? Vão em busca de outras terras, de desmatar outras terras para poder fazer a plantação. E aquela terra que ficou sem serventia, fica lá nua, a terra sem nada, né? Porque uma árvore dessa, às vezes, dura centenas de anos para uma árvore dessa crescer, tá? E também não existe interesse de ninguém de fazer replantio. Então, para você ver a situação em que se encontra, tá certo? Então, além disso, boys and girls, a gente tem também a riqueza dos rios, né? E aí o que a gente chama de bacia amazônica, né? O rio Amazonas, por exemplo, é o segundo maior rio do mundo. Ele só é menor do que o rio Nilo, lá no Egito, mas ele é o maior em volume de água, tá certo? Então, ele tem essa importância. Além disso, não é só o rio Amazonas, ele é o segundo maior do mundo, o primeiro maior em volume, mas existe toda uma bacia. Ou seja, além do rio Amazonas, ele alimenta, ou ele é alimentado, né? Na verdade, ele não alimenta, ele é alimentado, porque existem vários outros rios que recebem água de fontes de lugares de altitude, e essa água ela escorre por esses rios que leva para o rio Amazonas, que leva para o mar, tá certo? Por que que isso acontece? Por conta da floresta amazônica, né? Muita densidade incrível de árvores, isso gera uma umidade gigantesca, que isso gera muitas chuvas, que essas chuvas todas elas chovem e escorrem para os rios, né? Então, só para você ter uma ideia, a floresta amazônica tem a maior taxa de queda d'água do mundo. Então, para você ver como essa água ela circula, olha, presta atenção. Chove, essa água escorre para os rios, esses rios vão jogando para outros rios maiores, que vão jogando para outros maiores, que vão jogando para outros maiores, que jogam para o rio Amazonas, e esse rio Amazonas joga de volta para o mar, para o Oceano Atlântico, e aí o calor, né, do sol em cima do oceano faz a água evaporar, a água evapora, os ventos que vêm da África, né, jogam essas nuvens para cima, porque a umidade também puxa, né, a umidade puxa a
as nuvens, né? E também gera a criação de nuvens e aí chove, tá certo? Além disso, né, inclusive na Netflix tem um seriado, a gente chama docu-series, né, um seriado na Netflix muito legal que fala sobre isso, a influência, a riqueza do solo da terra do deserto do Saara, lá na África. Que essa terra tem uns ventos, ventania incrível, que pega essa areia, esse solo, essa poeira, e faz essa poeira, joga para cima do Oceano Atlântico. Essa poeira cai, alimenta todos os plânctons que existem no Oceano Atlântico, são seres vivos minúsculos que se alimentam desses plânctons. Então, o Oceano Atlântico é riquíssimo desses plânctons, que atrai peixezinhos, que atraem pequenos animais como camarão, que se alimenta desses plânctons, e outros pequenos animais, que atraem peixes menores, que atraem peixes maiores, que atraem grandes predadores como tubarão, como baleia, coisa desse tipo. Então, enriquece o Oceano Atlântico, e boa parte dessa poeira ela consegue passar do Oceano Atlântico e chegar aqui na nossa floresta amazônica. E essa poeira cai no solo e deixa o solo super rico para aqui, e é por isso que a gente tem a floresta amazônica, por isso que a gente tem essas árvores gigantescas, ricas, cheias de verde, né? E um dia esse deserto do Saara foi um rio, foi um lago gigantesco, por isso que o solo dele é tão rico, que era muito cheio de peixes, então tem muita riqueza. Então, você vê como a riqueza, né, orgânica, ela vai se transferindo de um lugar para o outro, boys and girls, né? Então, a gente precisa preservar isso daí, tá certo? O ciclo do carbono e do oxigênio, tá? Não vou passar o vídeo aqui, porque senão vai dar problema lá no canal da gente do YouTube, mas seria muito bom se depois vocês pudessem ver um vídeo sobre o ciclo do carbono e do oxigênio. Mas basicamente o que acontece é o seguinte, ó, a floresta amazônica produz 6% do oxigênio do mundo inteiro. Veja só a floresta amazônica representa 6% de todo o oxigênio produzido no mundo, tá certo? Veja a importância que tem para a gente, a floresta amazônica. Então, ele tem essa função de exatamente puxar o dióxido de carbono e liberar oxigênio para a atmosfera, que a gente precisa para respirar e para sobreviver. Será que é importante para a gente a floresta amazônica ou não? Muito, né? Muito. Então, quando a gente vê o desmatamento, pode ter certeza que significa também a nossa morte no futuro. Pode ter certeza. De um jeito ou de outro, quer seja através de uma nova pandemia, uma nova superbactéria, um novo supervírus que vai surgir porque não tem mais ambiente para ele lá, que é uma forma mais rápida de morrer, né? Ou pode ser também a gente destruindo ao ponto de não ter oxigênio suficiente na atmosfera para a gente respirar e morrer. E aí, qual é que vai ser primeiro? Então a gente precisa cuidar bastante dessa questão. Ok, boys and girls? E é por isso que eu trouxe aqui esse material para a gente trabalhar, para a gente conversar um pouquinho sobre ele, né? Biden, Brazil and the Amazon. Não sei se vocês sabem disso, mas Joe Biden, né, foi o presidente que acabou de ser eleito lá nos Estados Unidos. Ele foi eleito no fim do ano passado, fim de 2020, assumiu agora em janeiro, dia 20 de janeiro. Então, ele não tem nem 100 dias de presidente ainda, né? Mas ele já, quando era candidato, né, lá presidente dos Estados Unidos como a maior potência do mundo, tem uma influência grande sobre o Brasil, né? O Brasil, nós somos parceiros dos Estados Unidos. E aí ele lá na época que era candidato ainda, ele não era presidente, ele já demonstrava preocupação com o desmatamento avançado, tá certo? Então, independente, não vou falar aqui de política, nem cabe aqui, né? A gente está tratando de política aqui,
mas a escola é um ambiente para a gente debater, um ambiente de debate, para a gente discutir sobre as coisas. O desmatamento, estudos e mais estudos mostram, inclusive estudos do próprio governo, do IBGE, mostram que o desmatamento, ele acelerou demais nos últimos 2 anos, com a entrada desse governo de Jair Bolsonaro. O desmatamento está incrível, está em velocidade absurda, tá? E aí ele já demonstrava preocupação com isso naquele momento, ano passado, e dizia que precisava conversar com o Brasil sobre essa situação, tá certo? De que essa situação é insustentável. A gente não pode continuar desmatando a Amazônia do jeito que está sendo desmatado, porque senão vai ser o fim de todos nós. É um problema, a Amazônia, boa parte, a maior parte da Amazônia pertence ao Brasil, mas é um problema mundial, tá certo? Do que a gente está fazendo. Então, algo precisa ser feito. E os Estados Unidos, como maior potência do mundo, né, está entrando em contato com o governo brasileiro, tá certo? Para que o governo brasileiro se explique, né? Explique o que é que está acontecendo, por que é que está havendo esse desmatamento exacerbado, tá certo? E aí alguns senadores americanos, inclusive senadores brasileiros, foram em vários países, entre eles China, países da Europa, Estados Unidos, para discutir, para saber o que é que está acontecendo, tá certo? E existe aí uma espécie de negociação, tá certo? Em que os Estados Unidos ajudariam o Brasil financeiramente, tá certo? Para que o Brasil pudesse cuidar da Amazônia. Veja que proposta interessante, veja coisa boa para o Brasil. O Brasil receber dinheiro só para cuidar da Amazônia, só para não desmatar a Amazônia, né? Então, existe toda uma negociação nesse sentido, nesse momento, né? Aqui fala, nessa reportagem, fala que o ministro, né, o premier brasileiro, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que já não é mais, que saiu na semana passada, já não é mais o ministro das Relações Exteriores, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tá certo? Possam negociar aí um acordo em que os Estados Unidos estariam ajudando financeiramente o Brasil para que o Brasil simplesmente parasse de destruir a Amazônia, parasse de desmatar, que impedisse que o desmatamento continuasse. Eu queria dizer o seguinte, que isso não é um problema que começou no governo Jair Bolsonaro, tá certo? É um problema que existe já há muitos anos, que em todos os governos existe essa questão do desmatamento, mas realmente preocupou muito mais agora porque se acelerou, a aceleração disso daí foi muito grande, tá? Independente de quem esteja fazendo, alguma coisa precisa ser feito. Por quê? Porque senão a gente vai chegar no que se chama de tipping point. O que é tipping point? Tipping point é um ponto em que a gente chega em que não tem mais volta. Então, a gente está chegando próximo desse tipping point em relação à floresta amazônica, em que ela não vai mais conseguir se regenerar, tá, gente? É como se fosse, digamos assim, né? É como se fosse uma planta, pronto, vamos usar um exemplo de uma planta, né? Se a gente corta um galho de uma planta, aquele galho se regenera. Se a gente corta um pedaço maior da planta, né? Vamos do caule, a gente corta um pedaço maior, ele ainda consegue se regenerar. Mas você vai cortando, vai chegar um ponto, se você cortar muito embaixo do caule, ele não vai ter mais força para se regenerar, ele vai acabar morrendo. Então, é mais ou menos esse o raciocínio que está sendo feito aqui. A gente está chegando nesse momento em que a gente está destruindo ao ponto de não ter mais volta. De o bioma, a floresta não ter mais força para voltar. Então, é importante que a gente discuta sobre isso, até dentro de casa, com papai e mamãe, que vocês procurem se atualizar em relação a isso, porque é importante, é um tópico muito interessante que importa para todos nós. Todo mundo, se você é um ser humano, se você é um ser vivo, está no planeta Terra, importa. A não ser que você esteja em Marte, já esteja em outro lugar assistindo essa aula,
de outro planeta, né? Aí para você não faz diferença não, tá certo? Mas é isso daí, boys and girls, tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui, tá certo? Eu queria, como homework, presta atenção agora, o homework da gente é fazer uma pesquisa, tá certo? Pesquisar na internet sobre uma coisa da qual a floresta amazônica é importante para os seres humanos. Vocês vão pesquisar sobre uma razão pela qual a floresta amazônica é importante e vão escrever mais ou menos um parágrafo e aí vão postar lá no Class App para que eu dê o feedback a vocês, tá bom? Qualquer coisa é só nos procurar, tá certo? Via Class App e qualquer dúvida, estamos aí. Ok, boys and girls? Desejo a todos um excelente fim de semana e see you later.